Escritura pública de compra e venda de imóvel com valor diferente do valor verdadeiro. Normalmente, um valor abaixo do valor real da negociação. Nós sabemos que isso é uma coisa que acontece, as pessoas fazem a compra e venda de imóvel, negociam por X, mas na escritura pública fazem constar meio X. E aí, será que isso é correto? Será que isso pode acontecer? Se não pode, quais as possíveis consequências? Vamos falar sobre isso de forma simples, rápida e sem juridiquês. Vamos embora! Fala pessoal, Carlos Nascimento. Bom, óbvio que não é correto você fazer uma negociação de um valor e declarar na escritura pública de compra e venda outro valor, com o intuito normalmente de economizar tributos, de economizar emolumentos de cartório. Inclusive, isso constitui crime contra a ordem tributária e pode resultar em prisão. Então, já começa por aí os possíveis prejuízos, tá? Outra coisa, imagine que você é dono de uma casa, tá? E você aluga para alguém. Existe um locatário morando nessa casa, existe um inquilino que mora lá e paga aluguel para você. E de repente você recebe uma oferta de um terceiro, não desse inquilino. Você recebe a oferta de um terceiro, o José, fala assim, viu, fulano, tô querendo comprar aquela casa sua. E eu pago 1 milhão. Eu gosto daquela casa, é a casa dos sonhos da minha esposa. E agora eu recebi aí um valor e tenho a condição de pagar você à vista 1 milhão. Você fala, rapaz, aquela casa vale 800 mil, José está oferecendo 1 milhão à vista. Eu vou aceitar. Mas você, como proprietário de um imóvel que está alugado, qual que é a sua obrigação legal? Você tem que ver com o locatário que está morando lá, que paga aluguel para você, se ele não tem interesse de comprar por esse mesmo 1 milhão e também à vista. A mesma oferta que o possível comprador está fazendo, você tem que dar preferência para o locatário comprar dessa mesma forma, com os mesmos dizeres dessa oferta que o comprador está fazendo. Então, você notifica esse locatário por escrito, fala, ó, o José está me oferecendo 1 milhão para pagar à vista, só que você é locatário, você tem o direito de preferência. Esse direito é seu, está na lei. Eu tenho que oferecer para você. Se você quiser comprar nessas mesmas condições, eu tenho que vender para você e não para o José. Você quer? E daí o locatário ou fica em silêncio, por um determinado prazo que você vai estipular na notificação, ou ele fala, não quero, e responde. Fala, não tenho condição ou não tenho interesse, eu não quero comprar por 1 milhão. Ok, daí você vai lá e vende para o José. Só que com o intuito de burlar a ordem tributária, de economizar tributos, de economizar emolumentos cartorários, você faz o quê? Vocês passam a escritura por 500 mil. Lembrando, a casa vale 800, valor de mercado. O José está pagando a mais, está pagando 1 milhão, porque é o sonho de consumo dele aquela casa. E a escritura pública está sendo lavrada por 500 mil. Ou seja, pela metade do valor real da negociação. Fizeram a escritura, lavraram, está tudo certo, registrou, o imóvel está no nome do José. Se o locatário que saiu da casa descobrir que aquela escritura foi lavrada por 500 mil reais, e se ele quiser agir dessa forma que eu vou dizer agora, ele pode. O que ele pode fazer? Ele consegue anular esse registro, anular toda essa negociação que vocês fizeram e falar assim, ó, o fulano, que é você que está assistindo o vídeo, vendeu para o José por 500, porque a escritura pública foi lavada por 500. Só que ele falou para mim que era 1 milhão. Por 1 milhão eu não queria. Eu não quis exercer o meu direito de preferência por 1 milhão de reais. Mas por 500 mil eu compraria sem pensar 2 vezes.
Tá aqui, ó, a notificação que ele me mandou tem a prova. Então, cancela todo esse negócio, porque por 500 eu quero. Ele desfaz todo esse negócio, deposita 500 mil reais na sua conta, ou numa conta judicial, no caso de um processo, e fica com esse imóvel para ele por 500 mil reais. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho do rolo por causa de uma negociação indevida, certo? Outro prejuízo que as partes podem ter é a questão do lucro imobiliário. Quando você compra um imóvel e depois você vende ele por um valor maior do que você comprou, sobre essa diferença, vamos supor que comprou por 500 e vende por 600, sobre essa diferença de 100 mil você paga lucro imobiliário, um percentual nesse caso de 15%. Tá? Então vamos trazer a seguinte história aqui. O imóvel foi comprado por você por 600 mil reais, certo? Porém, na escritura pública, lá quando você comprou, você e o fulano que venderam para você acordaram e falaram assim, ó, para economizar, vamos colocar aqui 300 mil na escritura? Perfeito, vamos colocar 300. Tudo bem, então você pagou 600, mas constou na escritura pública de compra e venda 300 mil reais. Você comprou o imóvel e 2 anos depois, 3 anos depois, você resolve vender esse imóvel. Houve uma valorização, é um momento interessante, você vai aplicar esse dinheiro em outra coisa. Você fala, vou vender aquele imóvel. E você vai lá e vende esse imóvel por 700 mil reais. Tá. Se formos calcular o lucro que você teve, você comprou por 600 e vendeu por 700. Lucro de 100 mil reais, 15% sobre esses 100 mil, nesse caso 15 mil reais, serão pagos de imposto, será pago a título de imposto, lucro imobiliário, certo? Porém, constou na escritura o quê? Que você comprou por 300 e não por 600. Se você novamente fraudar a lei, né, burlar a lei, burlar o sistema tributário e fazer constar nessa escritura que você vendeu por outro valor menor que 700 mil, apesar de ter sido vendido por 700 mil, pode até ser que você consiga resolver isso e não pagar tanto imposto. Lembrando que isso é incorreto, é errado, não deveria ser feito. Tá? Não deve ser feito. Porém, vamos supor que a pessoa que comprou esse imóvel seu, ela necessita de um financiamento, ela não tem o dinheiro para te pagar. Ela precisa financiar. Logo, a escritura pública vai ter que ser lavada para ela pelo valor real de venda, ou seja, 700 mil. Então você tem o quê? Você tem uma escritura de 2, 3 anos atrás que você comprou por 300. E uma escritura sendo lavrada nesse momento que você está vendendo por 700. Diferença, 400 mil reais. E você vai ter que recolher lucro imobiliário sobre esses 400 mil reais. Ou seja, 60 mil reais de lucro imobiliário. Sendo que, na verdade, você não teve 400 mil reais de lucro. Você teve apenas 100. Mas as escrituras feitas com valor errado, com valor não verdadeiro, acabaram te prejudicando nisso. E nós podemos tratar aqui de outros prejuízos que pode sofrer quem faz esse tipo, quem costuma praticar a lavratura de escritura pública por valor menor que o real. Então, sempre que for adquirir um imóvel, que for vender um imóvel, faça pelo valor certo, faça pelo valor correto, porque você tende a ganhar com isso e não a perder. Espero ter ajudado de alguma forma. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. Um grande abraço, Deus abençoe você.